Olá, meu nome é Manuela Campedelli e eu vou fazer uma terrine de peixe em camadas com molho de açafrão. Eu comecei o mise en place já tirando a pele do peixe, que no caso era o robalo, era o peixe que eu ia usar para fazer a mousse de peixe para terrine. Depois de tirar a pele, eu comecei a já cortar umas partes do peixe e reservar, sem muita precisão mesmo, porque para esse preparo não ia necessitar tanta precisão no corte, então eu só fui cortando mesmo e retirando o resto da pele. Depois de terminar e reservar o robalo, eu peguei o salmão, que era o outro peixe que eu ia usar para terrine, e fui só aparando, tirando essas partes do peixe e fazendo o mesmo processo que eu fiz com o robalo. Depois de terminar com os peixes, eu peguei os camarões e fui limpando eles. Logo depois eu fui separar as claras das gemas. Eu só ia usar as claras, então eu já reservei elas para usar logo em seguida. Logo depois eu coloquei os cubos dos peixes, nesse caso aqui o salmão, para bater no mixer e virar uma pasta. Depois de já triturado, eu adicionei a clara de ovo no mixer e bati de novo. Depois de fazer com o salmão, eu realizei o mesmo processo, só que com outro peixe, o robalo. Depois de já triturado os dois peixes, eu separei eles em bowls diferentes e fiz um banho-maria invertido para adicionar o creme de leite fresco. Eu fiz esse processo 2 vezes, com cada um dos peixes. Depois que a mousse já estava pronta, eu ajustei os temperos, colocando um pouquinho de pimenta do reino e sal. Logo depois, eu já untei a forma onde eu ia montar a terrine. Durante esse meio tempo, eu já tinha limpado, lavado meu espinafre e estava prestes a escaldar ele. Depois de já prontos, eu peguei algumas folhas de espinafre e enrolei os camarões. Com o resto do espinafre, eu forrei todo o fundo e as laterais da forma, sem fazer uma camada muito grossa de espinafre.
Depois de já ter forrado toda a forma com o espinafre, eu comecei a rechear com a mousse de peixe, começando com a de robalo. Depois da primeira camada de mousse de peixe, eu coloquei os camarões enrolados em espinafre em 2 colunas. Agora, por cima dos camarões, eu comecei a colocar a segunda mousse, a de salmão. Depois da última camada de mousse, a de salmão, eu comecei a fechar a terrine com mais espinafre. Aí eu forrei com papel manteiga para não ressecar e coloquei no forno. Enquanto a terrine estava no forno, eu comecei a preparar o caldo de peixe para fazer o molho de açafrão. Então eu cortei cenoura e cebola. Aí depois eu adicionei a cenoura e a cebola com um pouco de azeite para dar uma caramelizada e logo depois adicionei as aparas dos peixes, com um pouco dos ossos, da pele para começar o preparo. Depois eu adicionei água e alguns temperos, como folha de louro e um pouco de sal, para assim fazer o caldo mesmo. Enquanto o caldo fervia, eu fui preparar a outra parte do molho. Então eu cortei cebola e logo coloquei elas com um pouco de azeite para fritar. Depois de adoradas, eu adicionei um pouco de vinho branco. Por fim, depois que o caldo ficou pronto, eu adicionei ele, depois de coado, para a panela que tinha cebola e vinho. E logo adicionei um pouco de açafrão. Depois de mais ou menos 1 hora, eu verifiquei a terrine e ela estava pronta para sair do forno. Então, eu tirei ela do forno. Enquanto a terrine esfriava para desenformar, eu adicionei ao molho de açafrão um pouco de creme de leite, depois que ele já estava bem reduzido. Para finalizar o molho, eu ajustei os temperos depois de provar, adicionando um pouquinho de sal e pimenta do reino. Quando a terrine já não estava mais tão quente, eu virei ela para ver se tinha dado tudo certo, o momento final. Já nos momentos finais, eu coei o molho para tirar as cebolas que tinham e ficar só o molho mesmo, lisinho, e passei ele depois para a molheira. Agora, para o grande final, eu fui cortar a terrine e ver como ela tinha ficado por dentro. E por fim, eu escolhi o melhor pedaço que eu tinha cortado e comecei o empratamento. Para mudar um pouco, eu também fiz uma segunda opção de empratamento com um prato vermelho e de uma forma diferente. Cozinhar é o que mais me traz felicidade, o que mais me traz prazer.
E o MasterChef sempre esteve aí para me ensinar muito, e desde receitas a conviver e aprender um pouco mais sobre a cozinha mesmo. Então, com certeza eu aprenderia muito e me aprimoraria muito com a oportunidade de ir ao MasterChef.